Boa noite! Vamos hoje ter uma live super especial do Dedico Convida, porque o Dedico Convida a gente tem sempre buscado trazer pessoas importantes que possam compartilhar os seus conhecimentos, compartilhar suas experiências com a gente para acrescentar na nossa vida. Vamos hoje chamar alguém que é muito relevante para o movimento Dedico, que faz muita diferença para a gente, que é a fundadora do movimento Dedico, Norma Carvalho, que coincidentemente é minha mãe, gente, que é uma alegria então estar aqui. Essa live é uma live especial. É engraçado porque mesmo ela sendo minha mãe, é uma live que eu tô nervosa, tô ansiosa para ela, porque é aquele negócio, né? É uma responsabilidade trazer ela aqui, entrevistá-la. Mas a gente vai falar hoje sobre maturidade emocional. O que seria maturidade emocional? Como a gente pode utilizar a inteligência emocional para melhorar a nossa vida? Sabe por quê? Porque a gente aprende várias coisas na escola, a gente vai para a faculdade, a gente faz curso técnico, a gente faz pós-graduação, lemos livros, fazemos curso. E só que o que acontece? A gente fala-se pouco sobre as nossas emoções. Então a gente conhece muito sobre os planetas, as estrelas, o universo, a gente conhece muito sobre a nossa profissão, a gente se forma nela, a gente fica 4, 5 anos na faculdade para se formar, para exercer o nosso trabalho. E quanto tempo a gente estuda, a gente conhece mais, a gente se aprofunda nas nossas emoções, sobre os nossos relacionamentos afetivos. Porque isso faz parte, é uma parte muito importante da nossa vida. Porque em todos os lugares que a gente está, a gente trabalha com as nossas emoções. A gente trabalha com as nossas emoções no nosso trabalho, com a nossa família, no nosso relacionamento a dois. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida exige de nós um teor emocional. Se a gente não tem inteligência emocional, a gente não lida bem no nosso trabalho, a gente não lida bem no nosso namoro, no nosso casamento, a gente não lida bem com a nossa família, com os nossos amigos. Então, a inteligência emocional é a base para a gente ter relacionamentos de sucesso, é a base para a gente ser mais feliz. A gente não vai só falar sobre inteligência emocional, a gente vai um passo além. Nós vamos falar sobre o que é maturidade emocional. Quanta dor, quanto sofrimento a gente pode evitar se a gente conquista uma maturidade emocional? Quanta paz, gente, a gente pode sentir, não é? Se a gente tem mais maturidade emocional para olhar a vida, para olhar o que acontece com a gente. Porque às vezes acontecem certas coisas com a gente que a gente acha que a gente vai morrer, que o nosso mundo está acabando. E às vezes aquela reação é simplesmente porque a gente não teve maturidade emocional para lidar com aquele acontecimento. A Norma, né, é minha mãe, então eu tô com orgulho imenso de estar com ela, porque ela me apresentou, inclusive, essa parte da inteligência emocional, da consciência emocional, como algo muito importante na minha vida, mas me apresentou a espiritualidade, me apresentou a vida, tantas coisas. Eu tenho profunda admiração por ela. Ela é advogada, ela também faz trabalhos manuais maravilhosos, dá aula de bordado terapia, encontra no bordado e nas linhas um caminho para ressignificar a história de cada um. Tem um trabalho fantástico de resgate da história através da bordado terapia. Ela é fundadora do movimento Dedico, que existe há mais de 25 anos. Estuda espiritualidade, gente, e atende pessoas há 40 anos. Então, ela já deve ter visto de tudo em relação às emoções. Ela tem milhares de atendimentos computados ao longo desses 40 anos. Então, ela já atendeu muita gente de todas as formas, de todos os tipos, com todos os tipos de problemas. E ela percebe hoje a questão da consciência emocional, da maturidade emocional como um caminho do autoconhecimento. Então, eu queria, introduzir quem ela é, para vocês verem que vocês vão estar falando com alguém que entende. Façam perguntas e estejam aí conectados. Olá! Oi, tudo bem? Que Boa alegria! noite, gente. Alegria minha de poder falar com todo mundo. Esse assunto é muito importante porque é um assunto que a gente lá na Dedico vem debatendo há muito tempo. A gente tem um dos nossos pilares é o autoconhecimento
E a maturidade emocional, ela está muito ligada a essa questão do autoconhecimento, né? A gente fala que todo mundo tem livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, mas a gente precisa de ter inteligência para escolher as coisas que a gente não se escravize pelas nossas escolhas, né? Porque eu posso fazer o que eu quero, e se eu quiser, eu posso começar a usar a droga hoje, mas daqui a pouco eu estou escravizada, porque a droga escraviza. Então, tem várias coisas, tem várias escolhas que são possíveis, mas que não são benéficas para a nossa vida, que não são benéficas para a nossa alma. E a gente ter maturidade emocional para poder saber fazer escolhas inteligentes é muito importante, né? E a gente precisa de saber lidar com as situações também. Na vida da gente, a gente tem que dar adeus várias vezes para várias coisas, né? E saber dar adeus é uma das coisas fundamentais da inteligência emocional. Você saber, sabe, falar, olha, isso acabou, vamos começar uma nova etapa. E é muito difícil, né? Porque a Deus a gente tem que dar adeus às pessoas, às vezes às situações, ao emprego, enfim. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio para falar, olha, a vida é assim, as coisas começam, tem um meio, acabam, e a gente começa outras coisas. Então, a maturidade emocional proporciona a gente a ser mais feliz quando a gente desenvolve a maturidade emocional. Porque a maturidade emocional é uma construção, né? A gente constrói ela todo dia, em cada atitude que a gente pensa, a gente tem que aprender a pensar e para tomar atitudes inteligentes. Então, o que você quer dizer, mãe, só para retomar aí, que a maturidade emocional é uma construção, né? E que um primeiro, né, um dos passos importantes, primeiro, que nem você falou, é saber que é escolha. Você acha que as pessoas, às vezes, se sentem escravizadas pelas suas emoções, como se elas não conseguissem controlar as emoções ou lidar bem com elas? É um tipo de escravidão emocional? Ela existe? Com certeza. Ela existe e a gente precisa, não é? A maturidade emocional, ela te liberta dessas emoções que são avassaladoras. Porque, às vezes, emoção demais também não faz bem, tanto para a felicidade quanto para a tristeza. E a gente precisa de aprender a ficar mais presente no presente. Porque quando a gente começa a ficar muito no passado, a gente fica assim, porque antigamente era bom, mas hoje também é. Sabe, a gente está vivendo um momento de pandemia, mas é um momento de novas descobertas, de novas escolhas, que a gente pode ser mais feliz, a gente pode conviver mais com as pessoas da família da gente que a gente não convivia. Enfim, tem muitas novidades para a gente descobrir aí com essa pandemia. Então, a gente tem que começar a aceitar as situações e não ficar com saudosismo do passado, e nem ficar com medo do futuro. A gente tem que começar a ter consciência do presente e viver esse presente da melhor forma possível. Isso é maturidade emocional. E na hora que você fala da questão de fechar ciclos, de saber dar adeus, eu acho fundamental, porque, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, a gente está tendo oportunidade com essa crise de fechar alguns ciclos, porque a gente, né, tem pessoas perdendo emprego, ou perdendo pessoas mesmo que amam, ou até mesmo descobrindo que estão em certos relacionamentos abusivos. E só que às vezes a gente prefere ficar com uma dor que a gente conhece do que finalizar esse relacionamento abusivo para nos dar a chance do novo, de conhecer alguém novo. Tem gente que não quer terminar porque pelo menos, mesmo que está sofrendo, pelo menos é um sofrimento, vamos dizer assim, conhecido. Então, como que você pode falar para as pessoas sobre essa questão da importância de fechar esses ciclos e começar algo novo? Eu acho que a gente tem medo, né, do novo. Todo mundo tem medo do novo. É normal a gente ter medo do novo, do desconhecido. Mas a gente tem que encher nosso coração de coragem, confiar em Deus, confiar que as coisas acontecem sempre para o melhor e fazer escolhas que não nos escravizem. Usar nosso livre-arbítrio para que a gente possa se libertar dessas situações que são opressoras, né? E a gente tem que fazer isso com muita coragem e com consciência, porque a gente tem que, quando a gente tem maturidade emocional, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente, tem que ter consciência das nossas atitudes. Só tem maturidade emocional quem vive com consciência, né? Porque é muito importante você ter consciência.
Você saber, assim, olha, eu gosto disso, daquilo eu não gosto, e procurar fazer as coisas para o seu bem, mas também para o bem das pessoas que você convive, porque maturidade emocional também é saber pensar no outro, é saber conviver com o outro, é saber fazer o outro feliz. Às vezes a sua vida não está muito legal, sabe? Procura fazer a vida de alguém feliz, sabe? Não fica pensando naquilo, a gente tem que ter aceitação. A vida não é justa. E a gente tem que saber disso. E pegar todos os limões que a vida der para a gente, fazer várias limonadas. É isso que a gente tem que fazer para ter maturidade emocional, é isso, é saber fazer a limonada com cada limão que a vida dá. E buscar também, não conviver com o outro. É muito importante a gente aprender a conviver com o outro, gostar de conviver com as pessoas, conversar com as pessoas, saber respeitar a opinião do outro, que às vezes é muito diferente da nossa, mas saber que o outro, a gente e o outro, nós todos somos muito iguais, a gente tem um monte de aresta, temos um monte de qualidades, e a gente precisa de começar a saber conviver com as diferenças, né? Exatamente. Eu acho que um grande... eu não sei se você compartilha dessa ideia, mas eu acho que um grande sinalizador da imaturidade emocional é a dificuldade de lidar com o diferente do outro, né? A dificuldade de respeitar um pensamento diferente do nosso. Porque quando a gente é imaturo emocionalmente, a gente acha que se alguém pensar diferente da gente, está ameaçando a nossa crença, né? Como se a gente precisasse convencer todo mundo, porque no final das contas a gente não se sente convencido do que a gente acredita. Porque quando a gente sabe do que a gente acredita, a gente não se incomoda do outro não acreditar no que a gente acredita, né? Mas quando a gente ainda é imaturo, a gente não tem certeza do que a gente acredita, então a gente quer que todo mundo concorde com a gente, você não acha? Eu acho isso, e é muito importante a gente saber se perdoar. Porque é claro que a gente vai fazer várias coisas erradas, assim, não erradas, mas assim, vamos cometer vários equívocos. Pisar na bola, mas né? É isso. E as pessoas também vão cometer vários equívocos. E a gente tem que saber se perdoar e perdoar as pessoas também. Saber que a gente está num caminho de aprendizado, a vida é um aprendizado, é um caminho de aprender, né? E nesse aprendizado, a gente tem hora que a gente, né, toma bomba em umas provas, a gente precisa de ter paciência com o outro, ter paciência com nós mesmos, mas a gente precisa muito saber, a gente precisa se perdoar, a gente precisa de se amar mais, a gente tem que ter carinho com a gente, porque a gente se amando, se perdoando e tendo carinho com a gente vai amar mais as pessoas, vai ter mais carinho com as pessoas e vai saber perdoar as pessoas também. Então, a gente ser maduro emocionalmente e a gente saber conviver de forma harmoniosa com todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E isso é muito importante. E o que você falou que eu achei muito importante é essa questão da gente saber se perdoar, porque eu acho que às vezes a gente não é gentil com a gente mesmo e a gente é muito duro com a gente e a gente começa também a ser muito duro com as pessoas, né? Eu acho que isso que você falou é fundamental, porque uma pessoa que tem maturidade emocional, ela sabe se cuidar e ela sabe cuidar dos outros também, ela sabe levar a felicidade pro outro, porque a pessoa imatura, ela meio que fica olhando só pro próprio umbigo, né? Quer resolver só as suas coisas. E os outros não existem praticamente para essa pessoa. É isso mesmo. E eu acho que a gente tem também que parar com essa questão de falar, eu sou assim, eu não mudo. Eu acho que a gente está assim nesse momento, mas a gente pode mudar, a gente pode descobrir uma opinião diferente, a gente pode descobrir uma forma de conduzir a nossa vida de uma forma diferente, e isso não tem nada demais, porque as pessoas falam assim, eu sou assim, eu gosto de falar isso. E às vezes, para que você fica falando muito? Você pode ofender as pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que falar assim, olha, eu estou nesse momento assim, mas eu vou mudar para melhor, eu vou aprender a conviver de uma forma mais harmoniosa, eu não preciso ficar falando as minhas verdades para todo mundo, né? A não ser que as pessoas perguntem, você não precisa de falar verdades, né? E eu acho que a gente tem que saber elevar a vida de uma forma mais leve, na realidade é isso, vamos viver de uma forma mais leve, e isso é muito importante para a gente ter uma vida mais saudável, mais harmoniosa, né? Amar as pessoas do jeito que elas são e ser leve na hora de conviver com as pessoas.
Eu acho que a gente gostaria de ter essa leveza que você está falando agora, mãe, quando a gente tem 17 anos, né? Quando a gente tem 17 anos, tudo é um drama, tudo é muito, tudo dói, tudo é difícil. E a gente tinha que ter 17 anos e ter conseguir essa sabedoria que vem com o tempo, né? Com essa maturidade emocional, mas que nem você falou, né? É você ter essa maturidade de ter essa leveza, de não precisar ficar falando as suas verdades, as suas crenças o tempo todo para todo mundo, de uma forma às vezes até que agressiva, né? É muito engraçado que a gente vê às vezes uma pessoa muito jovem, ele quer falar o seu ponto de vista, mas ele quase que quer machucar o outro com o seu ponto de vista, né? Ele quer falar o seu ponto de vista como se fosse a verdade universal. E ele irrita se uma pessoa chega e diz que não concorda, ele quase que fala de uma forma agressiva. E eu acho que o que você falou é muito importante. A gente fala o nosso ponto de vista para quando alguém te perguntar, ou quando você acha realmente que vale a pena. E respeitando o ponto de vista do outro, né? Porque eu acho que é uma imaturidade muito grande a gente querer falar tudo o tempo todo, né? É falta de inteligência emocional, de pensar mesmo antes de falar, né? E uma outra coisa que, assim, que é pra gente, quando a gente quer ter uma maturidade emocional, é a gente parar de reclamar. Ah, porque isso é ótimo. Quem não tem maturidade emocional reclama o tempo todo de tudo. Reclama que está chovendo, reclama que tem sol, reclama que está fazendo frio, reclama que está em casa, reclama que saiu de casa. Então a gente tem que parar, porque vira um hábito reclamar. E a gente tem que tirar esse hábito da nossa vida, porque a reclamação, ela cria muita infelicidade, ela atrai muita energia pesada, muita energia difícil para a própria vida da gente. Então, a gente tem que aprender a não reclamar, parar de reclamar. Quem é maduro emocionalmente não reclama. Agradece, né? É a arte de agradecer, exatamente, né? Reclamar é a gente clamar 2 vezes aquela dificuldade. Agradecer é fazer a graça descer, né? Então, eu acho que a gente... acho que é um grande sinal de maturidade emocional e a gente acha que é fácil, mas é muito difícil a gente parar de reclamar, porque quase que é um hábito social, né? As pessoas chegam e, para puxar a conversa, reclamam. Estão na rua e falam, nossa, hoje está calor, ou nossa, isso é difícil. Então, é exatamente o que a Babiane falou aí, né? Reclamar é clamar 2 vezes. A Lisânia, quando você estava falando, falou assim, que ela já tomou bomba várias vezes. E aí a Babiane até falou, mas a gente não pode desistir quando a gente toma bomba. Qual que seria a postura melhor quando a gente percebe que a gente não foi inteligente emocionalmente, que a gente não teve maturidade em alguma situação, seja numa conversa com alguém que a gente estava discutindo, seja com os nossos filhos, com o nosso marido ou a nossa esposa, com alguém que a gente ama. Como que a gente age depois que a gente reconhece que a gente foi imaturo emocionalmente? Como você pode responder isso pra gente? É o desafio. Eu acho que a gente é humano, a gente descobre que a gente é humano quando a gente dá umas rasantes, né? A gente é humano, todo mundo dá rasante nesse mundo. E a gente tem que perceber também, porque, por exemplo, uma pessoa que tem 5 anos, a maturidade emocional de uma criança de 5 anos, quando ela faz 7 anos, ela tem que começar a criar uma outra maturidade emocional para ter 7 anos. Quando ela vira adolescente, então, assim, é um processo de construção. E tem gente com 50 anos que ainda tem 15 emocionalmente, né? Mas assim, sim, a gente precisa, a gente tem que construir, viver cada etapa dessa construção, dessa maturidade. Mas a gente errar é completamente humano, é completamente normal. Eu acho que é anormal é que a pessoa que não erra, né? É esquizofrênica, né? Porque a pessoa que não erra, que faz tudo certinho. A pessoa que acha que não está errando nunca é porque ela não está se percebendo, né? Ela não está conseguindo se olhar. Nossa, no final do dia, quando a gente faz um retrocesso de tudo que a gente passou durante o dia, a gente percebe que a gente já cometeu no mínimo uns 25 erros, assim. E é normal errar, a gente tem que ter bom humor. Não é? Isso, porque também a gente ter maturidade emocional é a gente ter bom humor com nossos erros, bom humor com o erro das pessoas, bom humor com a própria vida e procurar as coisas boas, porque é aquela coisa, na vida da gente, de todos nós temos coisas muito interessantes, muito felizes, e temos coisas muito difíceis. Se a gente ficar pensando só no difícil, a gente vai ser um horror o tempo todo.
Né? Então, a gente tem que pensar o que tem de bom na vida da gente para a gente poder ficar animado, falar, nossa, isso aqui está dando certo, eu já estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo isso. E tem umas coisas que é mais difícil conseguir mesmo, e a gente tem que ter muita compreensão com a gente. Eu sou muito boa comigo, eu acho que todo mundo tem que ser muito bom consigo mesmo. E isso que você falou é importante, da gente saber rir, ter bom humor, não, porque o bom humor ele vai trazer a leveza pra gente não ficar sentindo a culpa, que nem a Priscila falou, que a culpa não ajuda em nada. E eu acho que um traço de uma pessoa madura emocionalmente é aquela que sabe se desculpar, né? Porque as pessoas imaturas acham que você se desculpar com alguém, você reconhecer o seu erro, você está se diminuindo. E a pessoa madura emocionalmente, ela compreende que reconhecer o erro, pelo contrário, ela está crescendo. Porque quando a gente reconhece um erro, a gente tem a possibilidade de crescer, de fazer melhor, né? Então eu acho que é um sinal de maturidade emocional você conseguir reconhecer o erro perante alguém e falar, olha, eu reconheço. E quando a gente erra, é muito importante porque a gente aprende o que a gente não deve fazer de novo. Né? Esse caminho não foi legal, então não vou seguir esse caminho. Então, e a gente tem que parar de se punir por isso, porque é muito culpa e punição não dá crescimento, não traz alegria, não traz nada de bom. Então a gente tem que parar de se punir, tem que parar de se sentir culpado e falar, olha, errei mesmo, não vou fazer mais, esse caminho não foi bom, essa escolha que eu fiz hoje não foi boa, não foi legal, eu vou buscar outra escolha, eu vou buscar outros caminhos para que eu possa viver de uma forma mais leve, igual eu estava falando, uma forma mais feliz, para a gente ser mais feliz, né? Sim, a gente hoje está falando vários passos, a Bianca está até retomando, né, autoconhecimento, aceitação, saber fechar ciclos, saber dizer adeus, gratidão, bom humor, tem várias coisas que a gente está falando, e nisso que a gente está dizendo, essa questão da culpa, é tão importante a gente se perdoar, e a gente se aceitar e saber ter uma visão melhor, mais otimista, mais positiva, na verdade, otimista não, mas mais positiva sobre a gente, porque às vezes a gente está num relacionamento, as pessoas às vezes estão se relacionando com alguém, pode ser relacionamento conjugal, pode ser relacionamento de amizade ou familiar, o que for, e muita gente controla o outro através dessa culpa, né, querendo que o outro se sinta ruim, e aí vai acusando a pessoa de coisas ruins, e a pessoa vai acreditando naquelas acusações e se deixa ser maltratado, porque ela mesmo também acha que ela é aquela pessoa ruim que não merece nada. Então acho que quando a gente tira essa culpa, você não acha que a gente melhora porque a gente começa a achar que a gente merece ser bem tratado? E também a gente não se... É porque quando a gente se sente culpada, além de todas essas consequências aí que você falou, a gente tem uma tendência também a se fechar emocionalmente. Então, eu acho que quando a gente tem maturidade emocional, a gente tem que assumir o erro, entender que não é bom, não foi uma coisa que fez bem para a nossa vida, para o nosso espírito, mas mesmo assim a gente tem que se abrir para o mundo. É claro que eu vou encontrar várias pessoas que às vezes vão me machucar, e aí? Mas eu vou encontrar tantas outras que vão me fazer feliz, por que eu vou? Né? Então, assim, a única coisa que eu preciso de ser sou eu mesmo. A única coisa que você precisa de ser é ser você mesmo. E assumir isso com alegria, com todas os nossos erros, acertos, frustrações, com tudo de bom e de ruim que a gente tem, né? Com toda a luz que a gente tem, com toda a sombra que a gente às vezes ainda carrega, a gente assumir a nossa própria vida, assumir quem eu sou e ter abertura de coração para acolher as pessoas com tudo aquilo que as pessoas também têm, porque nós todos somos iguais, nós somos luz e sombra, e a gente tem que acolher todo mundo e amar todo mundo e achar que as pessoas são legais, que as pessoas são boas. E é claro que tem algumas pessoas que vão decepcionar a gente, que vão deixar a gente triste, mas elas passam, né? E quem vai ficar são as pessoas que enchem o nosso coração de alegria, de felicidade, e é isso que é importante. Então, eu acho que é muito importante também a gente se abrir para as pessoas. A pessoa que tem uma maturidade emocional, ela se abre emocionalmente para receber das pessoas, para conviver com as pessoas. Isso é muito importante. Exatamente. Eu acho que você falou... emocional, né? Porque às vezes a gente se machuca em algum relacionamento, ou se fere, ou se culpa por alguma coisa que a gente mesmo fez, e a gente vai se sentindo machucado, e a gente vai se enrolando num casulo emocional, né?
e se afastando de todo mundo, se afastando das pessoas, como se a gente precisasse se isolar porque a gente não merece a felicidade, ou a gente fica com medo de se machucar de novo. Mas esse medo, ele traz muito mais dor do que até a gente ter a coragem de relacionar de novo e se machucar novamente. Porque se a gente fica com medo de se machucar, a gente só pensa em se machucar o tempo todo, né? Então a gente se dá uma nova chance, dar uma nova chance para relacionamento, eu acho que é muito importante isso que você falou. E assim, a gente tem que entender que a gente, nessa convivência com o outro, é muito importante a gente ter empatia, a gente perceber, assim, às vezes uma coisa que é banal para mim, mas é muito importante para o outro, e a gente saber respeitar o outro nessa convivência é fundamental, assim, para que a gente possa ter essa maturidade emocional, para que a gente possa viver com mais alegria, viver com mais leveza mesmo, né? A gente respeitar mesmo o outro. Fala mais um pouco, mais passos para a gente ser madura emocionalmente, porque a gente está precisando caminhar. Não, eu acho que a gente precisa de ter sabedoria para escolher, fazer boas escolhas. É o que eu comecei a falar no princípio, assim, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer, eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas a gente tem que fazer, a gente tem que ter escolhas que não escravizem a gente, que não deixem a gente mais preso do que a gente já estava. Então, a gente tem que fazer boas escolhas, a gente fazer escolhas no bem, não é? Escolha dentro com coisas boas, buscar boas coisas para a gente. E a gente tem que entender que ter maturidade, não é? Emocional, a gente, quando uma coisa não está boa, qualquer situação da nossa vida, né? Nosso mestre já fala, ou abandona, ou transforma, ou abandona. Porque não tem jeito, às vezes, se você está numa situação ruim, ou transforma essa situação ruim, ou abandona. Porque a gente precisa de saber escolher, a gente tem que ter essa sabedoria de ou transformar ou abandonar. Né? Sim, a gente às vezes está numa situação, numa relação que está sendo destrutiva, está sendo tóxica. A gente só tem essas duas opções, né? Ou a gente transforma essa relação e as duas pessoas dessa relação se comprometem a ser melhores, ou a gente vai ter que fechar esse ciclo, porque ficar se expondo e ficar se deixando ferir e intoxicar é uma falta de amor próprio, na verdade, né? Amor próprio eu acho que é um sinal de maturidade emocional. Não deve ser? É verdade. E assim, essa relação não é só com o outro, não. Pode ser uma relação de trabalho, pode ser qualquer relação que faça você se intoxicar, você tem que pensar, não é? Sobre isso. A Priscila está perguntando qual que é a diferença entre ter compaixão e sentir pena. Eu acho que quando a gente sente pena, você se envolve, você se mistura tanto com a energia que você não consegue ajudar. E quando você tem compaixão, você tem uma distância emocional que te capacita a fazer para o outro aquilo que ele precisa naquele momento. E eu acho que essa é a diferença, né? Agora, quando você tem pena, você se envolve, você chora junto, você morre junto. Né? Isso é um completo desequilíbrio, né? Quando a gente tem pena. E a compaixão, você tem essa energia esse distanciamento emocional, não é? Mas com muito amor, não é? Ter um distanciamento emocional de falar, olha, é isso que você precisa. É aquela situação de que se eu chego com minha perna rasgada, se o médico ficar com pena de mim e sentir a dor que eu estou sentindo na perna rasgada, ele não vai conseguir me costurar. Né? Então, ele precisa de ter um distanciamento emocional para conseguir pegar e costurar minha perna, e isso é compaixão, né? De poder me ajudar realmente naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou precisando, e não chorar comigo. Exatamente, é saber dar esse amor, né? A gente não pode se envolver tanto na situação a ponto da gente não conseguir mais ajudar, né? Estão perguntando aqui, obrigada, Lisânia, que está falando que a live está ótima. Está perguntando aí que como fazer para não ser reativo. Respira. Respira, tudo é uma questão de respiração. Né? Na hora que alguém chegou e te talhou, você respira. Respira, depois que você respira, aí, porque na hora que se você respirar 1 segundo, você tem tempo de pensar se vai valer a pena você ter aquela reação que você estava pensando a princípio.
Então, eu acho que a vida também é uma questão de respiração, eu sempre falo isso. Quando alguém chega machucando a gente, fazendo coisas que a gente não gosta, a gente tem que respirar e entender que quando a pessoa é feliz, ela nunca te machuca. Né? Machucar a gente é só gente que está pior que a gente, mais infeliz que a gente. Então, a gente tem que ter compaixão dessas pessoas que querem machucar a gente, que querem falar mal da gente. Não, tenho um monte de gente que fala mal de mim, eu acho ótimo, porque eu falo, nossa senhora, eu estou fazendo sucesso, né? Exatamente, a gente fica mais forte, né? Fico muito forte, exatamente. Eu fico forte, eu ganho força com isso. E eu acho que é muito importante a gente saber que as pessoas que estão, assim, que ficam querendo ver o mal na gente, que veem o mal na gente, são pessoas que só veem o mal em si mesmo. Então, é claro que são pessoas que são mais infelizes que a gente. A gente tem que respirar e largar para lá. E a gente tem que perceber que o que as pessoas falam com a gente, o que elas fazem, tem muito mais a ver com elas do que pra gente, né? A gente não tem que pegar pra gente aquilo, não levar pro pessoal, né? A gente fala, deixa o que essa pessoa tá falando com ela. Isso é maturidade emocional. Né? Aquilo, o que a pessoa está falando, o que ela está pensando, é só uma percepção que ela está tendo de mim, não sou eu. Né? Exatamente. Eu sou muito maior, eu sou muito mais vasta do que qualquer pensamento de alguém. E por isso que é bom a gente se conhecer, a gente se amar, a gente ter confiança naquilo que a gente acredita, ter um propósito e ser fiel ao propósito que a gente escolheu para a nossa vida, porque isso faz com que a gente se torne forte. E a opinião das pessoas eu vou respeitar, mas eu nem sempre vou concordar. Né? Quando a pessoa fala, você é bonita, eu concordo. Você é feia, eu não concordo, porque eu me acho linda. Então, eu tenho que pegar e falar, olha, eu não concordo, mas você pode ter a opinião que você quiser, meu respeito, eu não ligo, né? É uma liberdade que o outro tem, a liberdade de eu não aceitar a opinião do outro é minha. Eu acho que quando a gente tem mais autoconhecimento, quando a gente sabe mais quem nós somos, a gente se importa menos com o que o outro diz quem a gente é. Porque a gente sabe quem a gente é. Então você sempre falava assim comigo, se alguém chegar pra você e falar, você é uma ladra, você tem certeza que você não é? Então deixa a pessoa falar, isso não tá te incomodando, ela tá falando pra ela mesma escutar, não tem nada a ver com você. Eu acho que a gente saber não levar tudo pro nosso pessoal e entender que o que o outro fala tá com o outro, né? Isso ajuda a gente a ser menos reativo, não levar pro pessoal, né? Olha, tem tantas perguntas ainda. Vou falar outra. Como podemos diferenciar um sentimento de uma emoção? Eu acho que o sentimento é equilibrado. A emoção, ela tende a um desequilíbrio se ela não vira sentimento. Né? Porque é claro que o sentimento é uma emoção também. Mas quando a gente exacerba a emoção de uma forma muito grande, a gente começa a desequilibrar. E o sentimento, ele é mais profundo, ele é mais sério, vamos falar assim. Ele tem uma duração maior, né? A emoção é quase que biológica, né? Ela é orgânica. Exatamente. Ela é aquilo que você sente na hora, né? E o sentimento é a escolha que a gente faz, né? Exatamente. Aí tem outra pergunta. Como não nos deixarmos ser raptados pela emoção? Porque às vezes você tá super bem, você meditou, você começou o seu dia bem e tal, aí aconteceu alguma coisa no trânsito, ou aconteceu alguma coisa que alguém derramou um café em você, alguma coisa que te tira do seu eixo ali, e você tem aquele momento de rapto emocional. Como a gente pode evitar que isso aconteça? Eu sempre penso em Deus, né? Nessas horas a gente tem que pensar em Deus, né? E de vez em quando também a gente se deixar raptar e dar uma escorregada, não tem problema não, gente. A gente se aceita, entendeu? Tem que se aceitar, né? Mas a gente tem que pensar em Deus. Eu acho que assim, a gente tem que estar muito presente no presente, muito focado no nosso propósito, porque às vezes assim, o meu propósito é ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, às vezes, assim, é claro que acontece coisas que eu tenho vontade de torcer o pescoço de alguém, né? E o fato de eu querer torcer o pescoço de alguém, eu não vou torcer, mas eu tenho que falar, no meu propósito é ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor não fica torcendo o pescoço do outro. Então, eu vou ficar quieta aqui nesse momento, vou rezar uma Ave Maria aqui, rezar um pouquinho, para passar isso, é isso.
Tem uma outra pergunta ainda, que está assim: como fazer para um sentimento não ser perpetuado por muito tempo? Para a gente não ficar com aquele sentimento, às vezes está com uma tristeza, como a gente fazer para isso não ficar muito tempo perpetuado? A gente tem uma tendência a congelar as pessoas e congelar as situações. Então, às Sim. vezes, você briga com uma pessoa, aí depois de 5 anos, você acha que aquela pessoa continua sendo a mesma pessoa que você brigou. A gente tem que ter, a gente tem que ter consciência de que a gente muda a cada segundo. Né? A pessoa que começou a fazer essa live não é essa pessoa que está falando agora, porque eu já mudei, né? A gente já conversou, já mudei, já estou outra pessoa. Então, a gente tem que entender que os sentimentos, se a gente congela um sentimento, a gente tá congelando uma situação que ela não existe mais. A gente Sim. tem que deixar passar. Né? Porque as pessoas, elas mudam o tempo todo. E a gente pode mudar para melhor, olha que bom. Né? E aí, se a gente congelar um sentimento, ele vai ficar, a gente fica achando que a gente está convivendo com aquilo que fez surgir o sentimento, aí que não teve mudança, e sempre tem. Eu acho que tem. Não congelar o sentimento, eu acho que é uma grande dica. Eu vou responder a pergunta aqui, falar mais sobre a diferença entre emoção e sentimento, que foi perguntado aqui pela Astrid. A emoção, gente, ela tem mais a ver com o nosso corpo. Tem mais a ver com as situações que acontecem fora da gente, com as situações com o outro. Ela tem uma intensidade maior. A emoção é aquela coisa que chega e ela é quase que biológica, ela dispara seu coração, ela tem a ver com suas funções e glândulas hormonais. E ela tem uma brevidade. A emoção, ela dá e ela passa. É aquela coisa assim, quando a gente sente uma emoção de susto, o seu coração dispara, você só libera adrenalina no seu corpo e você tá ali, ó. Então tá ligado ao corpo. E o sentimento tá ligado à mente, tá ligado à nossa subjetividade. Então ele não é igual, o sentimento não é igual à emoção que precisa de algo exterior às vezes para disparar uma situação ou uma coisa orgânica, corporal. O sentimento é algo subjetivo, tem a ver com a nossa experiência, tem a ver com a afetividade, tem a ver com o nosso histórico, com os nossos complexos, com o que aconteceu, com os padrões mentais que a gente tem. Ela é mais duradoura, o sentimento, né? O sentimento é mais duradouro, ele tem mais a ver com a nossa mente e ele está mais dirigido para o nosso interior. Às vezes a emoção a gente expressa mais, o sentimento é um estado interior que a gente vai construindo, às vezes a partir de uma emoção. Então, às vezes, a partir de uma emoção, você constrói um estado interior de um sentimento. Então, tem mais a ver com sua mente e com a sua subjetividade, ele é particular. Sentimento você não consegue medir, mensurar igual a emoção, ela é algo que as pessoas compartilham mais uma mesma emoção naquele momento. O sentimento tem a ver com o que você entendeu daquele fato que ocorreu. Eu não sei se deu para explicar melhor, você pode acrescentar um pouco aí, mãe, mas eu só porque as pessoas perguntaram. Não tem nada a acrescentar, você já falou tudo. A Renata está perguntando como fazer para termos empatia e, ao mesmo tempo, distanciamento emocional. Eu acho que é só ter amor. O amor faz a gente ter empatia e para a gente ter esse distanciamento emocional que eu estou falando, né, que o médico tem para te costurar, eu acho que a gente tem que ter um profundo amor pelo ser humano, para a gente poder conseguir ter esse distanciamento emocional de fazer aquilo que a gente precisa e não entrar nessa vibração de desequilíbrio que às vezes a gente fica, né, quando acontece uma coisa ruim com a gente, né? E eu falei de cortar minha perna, então eu tô toda chorando lá, desesperada com dor e tal. Para o médico me costurar, ele precisa de ter um amor profundo para me se distanciar e fazer aquilo que eu preciso naquele momento, que é costurar minha perna. Então, eu acho que para a gente, o que a gente precisa de fazer para ter empatia é um amor profundo, desenvolver esse amor, cada dia abrir mais o nosso coração para ter esse amor, um amor responsável. Não esse amor de emoção, esse amor, né, que as pessoas falam tanto de amor e acham que amor é ficar né, chorando, gritando, enfim, não sei. Amor, para mim, é uma coisa profunda e muito equilibrada. Então, eu acho que é isso que a gente precisa para a gente ter mais empatia.
E às vezes, mãe, a gente se colocar no lugar do outro, não é a gente ser esse outro. A gente nunca vai conseguir ser o outro. Então a gente tem que saber ver, enxergar a forma que tentar ter o mesmo ponto de vista do outro, mesmo sendo diferente da gente, exercendo a empatia, mas a gente não consegue ser esse outro, né? Acho que a gente ter esse distanciamento emocional de não se envolver nas histórias. Você que atende muito deve saber falar muito sobre isso, né? Porque você sempre me falava assim, olha, Sara, a pessoa vai vir conversar com você, ela vai falar que o problema é da vizinha, o problema é do chefe, o problema é do tio. E na hora você tem que olhar de forma assim, não embarcando nessa visão dessa pessoa, porque primeiro, normalmente o problema está em cada um, né? A questão para ser resolvida, né? Problema no sentido... E também, na hora que você escuta o ponto de vista do chefe ou da vizinha sobre essa pessoa, é totalmente diferente, né? Então a gente às vezes não pode embarcar no ponto de vista do outro, porque senão a gente acha que o outro é um coitado, né? E não é. E falando de maturidade emocional, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é que saber que tudo que acontece com a gente é responsabilidade minha. O que me acontece é minha responsabilidade. Fui eu que criei essa energia em algum momento, né? Que não seja o que está me acontecendo é um retorno das minhas ações. E a gente precisa de entender isso muito seriamente para a gente aceitar as consequências. Porque a gente é livre para escolher, mas a gente está vinculado às consequências das nossas escolhas. E aí isso a gente tem que entender, então, que a nossa vida é um resultado de todas as escolhas que eu fiz até agora. E eu posso mudar minha vida daqui para frente a qualquer momento se eu começar a escolher coisas diferentes e melhores. Ai, que bom! Né? Essa possibilidade da gente poder fazer novas plantações, novas escolhas, eu acho que é libertadora, né? É verdade. A gente tem que ter força para suportar as consequências das escolhas que a gente fez que não foram muito boas, né? Também. Exatamente. Eu acho que a força a única pessoa que pode dar essa força pra gente é Deus. Eu acho que essa força que a gente precisa. Então, é Deus, é espiritualidade. Santo Agostinho falava, né? Que a felicidade é a gente ter. A pessoa feliz não é aquela pessoa que tem bens, não é aquela pessoa que tem prazeres, né? A pessoa só consegue ser feliz quando ela tem Deus. Né? Eu sou eu acredito muito nisso e eu acho que Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Ai, isso acalenta o nosso coração porque é verdade, né? Aquilo que a gente precisa buscar. Às vezes a gente se desespera tanto por tantas coisas. E normalmente quando a gente está se desesperando muito por tudo que nos acontece é porque a gente está muito afastado da nossa conexão espiritual, né? A gente está muito afastado de Deus, ou da nossa espiritualidade mesmo, do nosso interior. Então tudo que acontece abala muito a nossa estrutura porque a nossa estrutura está realmente fraca. Quando a gente fortalece a nossa estrutura espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão, né? A gente comunga ali com Deus, a gente tem uma base que não se chacoalha tão facilmente pelas coisas, né? E a gente tem que entender que o tempo todo a gente está criando energia, o tempo todo a gente está recebendo energia e está liberando energia para o mundo, né? E o universo vai responder segundo as nossas criações, né? E é importante a gente saber criar energias positivas, fazer coisas. Eu acho que a gente tem que se vincular ao bem, né? Saber falar coisas boas, pensar coisas boas, ter atitudes pautadas no bem, buscar tratar as pessoas de uma forma amorosa. São coisas que a gente vai construindo uma energia em torno de nós que é muito poderosa quando a gente começa a pensar, não é, que a gente está aqui para servir a Deus, para servir as pessoas e para fazer o bem. Isso vai fazendo que a gente tenha uma força ilimitada. Né? Muitas vezes eu já passei por coisas muito difíceis e às vezes as pessoas falam assim, como é que você passou por isso? Eu falei, eu passei com Deus. E com Deus fica muito leve, muito fácil. Exatamente. Às vezes tem hora que é Deus que nos faz, né, conseguir passar por coisas que nem mesmo a gente saberia que a gente conseguiria um dia, né? O André tá falando aqui que
Deus é amor, o amor é a solução para todos os problemas. Acredito muito nisso, André. E a Babiane falando, temos que nos ligar à nossa potência criadora e criativa para construir novas realidades. Posso fazer uma última pergunta para você, mãe? Pode. Você fala muito bem e você tem um dom das pessoas que você atende, você tirar elas daquele lugar de vítima, de coitadinho, que é o lugar da inação, né? O lugar assim, eu não consigo, eu sou um coitado, eu não consigo fazer nada, e a gente aí falando não consigo, a gente também não precisa agir, não precisa ter novas escolhas. E você tem esse dom, assim, que você conversa com a pessoa, você consegue tirar ela desse lugar e fazer ela assumir essa responsabilidade de construir as suas realidades, de construir sua vida. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre a questão do vitimismo e como faz parte da maturidade emocional a gente sair desse papel? Eu não acredito que a pessoa não consiga. Eu acho que qualquer um de nós consegue qualquer coisa que a gente quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você decidir na sua vida fazer, você consegue fazer. A única coisa que eu acho que às vezes a pessoa precisa é de ter a coragem de começar. E mais do que decidir começar, é muito importante você permanecer na sua escolha. Porque às vezes você escolhe, né, você começa a fazer um regime, por exemplo, que é muito comum as pessoas fazerem regime segunda-feira, na quarta-feira já desistiram. Então, eu acho que quando você toma uma decisão, você tem que ser fiel à decisão que você tomou. Né? Então, aquela coisa, se eu resolver fazer um regime, eu posso morrer de fome. A pessoa fala, você vai morrer se você não comer. Eu falo, vou morrer. É claro que não precisa morrer de fome para fazer regime, mas é um exemplo. Então, assim, eu acho que quando você decide uma coisa, você tem que se respeitar a ponto de ter a dignidade de cumprir aquilo que você decidiu. Porque é muito importante a pessoa ser fiel, a gente tem que ser fiel a gente mesmo. Se eu resolver uma coisa, se eu não me respeito, se eu não cumpro as minhas próprias escolhas, como que as pessoas vão me respeitar? Se eu não tô... Então, acho que é importante eu me respeitar. Se eu escolher alguma coisa, se eu escolher fazer alguma coisa, eu fazer. E saber que eu sou capaz de qualquer coisa. Basta eu querer. Né? O tempo que vai levar, é claro que é diferente. Eu com 60 anos, se resolver começar a correr, eu não vou correr igual uma pessoa de 20 anos. Né? Mas eu posso demorar uns 6 meses para começar a fazer 100 metros, mas eu vou correr. Então, é só uma questão de persistência e vontade e de decisão. E ter a dignidade de cumprir as suas decisões. É só isso. Por isso que eu acho que é fácil. Sim, você fala muito isso, assim, não tem nada que você queira de verdade com o seu coração que você não consiga, né? Você fala isso muito para as pessoas. E é a verdade, o ser humano tem um potencial incrível, nós temos muito potencial dentro de nós que a gente desconhece. E eu acho que tudo que a gente quer realmente, a gente faz. E você fala, olha, se a pessoa não fez, não foi porque ela não conseguiu ou não pôde, ela não quis. Porque se a gente quer, você sempre fala, não fala comigo não consigo ou eu não posso. Fala, eu não quero. Porque aí se você não quer, ok. Né? Mas se você porque quer... eu posso respeitar. Porque eu respeito as pessoas que falam não quero. Agora, não fala comigo que não pode ou não consegue, que é mentira. Isso não existe, né? Exatamente. Então a gente precisa saber assim, olha, eu quero fazer isso e qualquer coisa que eu quiser eu posso fazer. E qualquer um de nós, não sou eu, não, é qualquer um, qualquer pessoa pode fazer tudo o que quiser. Agora tem que escolher e se dedicar, porque tudo na vida é construção, porque às vezes as pessoas, elas têm uma tendência também muito grande, por exemplo, um cientista que ganhou um prêmio Nobel, aí a pessoa fala, não, queria ganhar esse prêmio. Mas será que para ganhar esse prêmio, ele além de estudar, ele teve que ficar 20 anos dentro de um laboratório, trabalhando silenciosamente sozinho? Então, as pessoas, elas querem dar saltos. Né? Tem 3 etapas, qualquer coisa na vida tem 3 etapas. Você decidir fazer, você fazer e você conseguir conquistar aquilo que você queria. E a pessoa quer passar da primeira etapa para a terceira, não tem jeito. Então, assim, você tem que começar, você tem que decidir fazer, aí você vai ter um período que você vai estar fazendo, e é um período muito que você vai ter dificuldades, vai ter alegrias, mas vai ter muita tristeza às vezes, coisas difíceis que você vai passar, para depois você chegar naquilo que você quer. Então, a gente tem que saber que tudo é construção e que a gente tem que saber que a gente não dá para a gente pular a etapa.
né? A gente tem que viver cada etapa, e isso para que a gente possa conquistar tudo que a gente quiser. Isso é maturidade emocional demais. A gente tem que gravar essa parte que você falou aí e pôr para escutar todo dia de manhã, porque isso é muito importante. Tudo que a gente quer, a gente consegue, mas a gente não pode desrespeitar o processo, né? Os passos. A gente às vezes quer o louro que alguém está tendo, mas a gente não quer ter tido o esforço que a pessoa teve para ter esse louro, né? Então eu quero ganhar o prêmio Nobel, mas eu não quero abrir mão dos meus sábados, dos meus domingos em laboratório, eu não quero abrir mão do tempo com a minha família para ficar no laboratório, eu não quero fazer tantas escolhas que essa pessoa teve que fazer, muitas difíceis, outras não tem tanto, para conseguir esse prêmio Nobel, né? O André tá falando assim, eu quero, eu posso, eu consigo, palavras da Mãe Norma, sensacional, top, vamos lá? Persistência, vontade, a Michelle, sensacional. Eu gostaria de te agradecer, porque a gente chegou ao fim da nossa live. Eu acho que a live merece outra, porque a gente passou, que eu pensei que fazia 15 minutos, fiquei sabendo agora que já faltam 5 minutos pra gente acabar. Eu quero agradecer a todo mundo. Obrigada a você. Você é uma linda, minha filha linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, de amor, de tudo. Amo. E agradecer as pessoas que estiveram conosco. E eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente também aprende muito com todo mundo. Obrigada. Eu agradeço muito a você, mãe. Você é uma inspiração de vida para mim. É uma pessoa que eu amo muito, que eu respeito, que eu admiro. E não só para mim, eu acho que para muitas pessoas, muitas e muitas e muitas centenas de pessoas já passaram por, né, já estiveram em contato com você. Não tinha ninguém melhor para falar sobre maturidade emocional do que você, pelo tanto de curso que você já deu, pelo tanto de atendimento e pela pessoa que você é, né? Por tudo que você já fez, pela sua história. Então a gente está muito em boas mãos, teve muitos bons ensinamentos aqui, teve passos incríveis, que eu acho que se a gente absorver isso e fazer a diferença no nosso dia a dia, a gente vai ser com certeza mais feliz. Então, muito obrigada mesmo, agradeço a todos que estiveram presentes. O amor é para todos, o amor é para agora. Ai, vamos lá, o amor é para todos, o amor é para agora. Gratidão a todos, gente. Até a próxima Dedico Convida. Até mais, muito obrigada.